Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça em nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de aprender de você, de entoarmos cânticos a ti, de adorarmos a você com as nossas palavras, com o nosso louvor, com o nosso dinheiro, as oportunidades que você traz para que cada um de nós possamos ser abençoados. Nós te agradecemos, confiamos na tua unção, na tua graça, no teu poder para sairmos deste lugar, desta manhã, mais fortalecidos, em nome de Jesus. Oi. Olha, como diz pastor Rosilão, às vezes tem um demônio cibernético assim, pairando, tentando atrapalhar. Vocês estão bem, gente? Amém? Isso é mais uma oportunidade que nós temos de aprender da parte do Senhor. Eu não sei se você tem noção dessa música que nós cantamos hoje, né? O que nos separará do amor de Cristo. É importante. Oi? E é importante que a gente tenha noção daquilo que nós estamos cantando, né? Para nós sabermos verdadeiramente o que isso representa para cada um de nós. Esse é um tipo de música que ela é classificada e chamada como música de comunhão, porque a gente não canta para Deus, a gente canta para o irmão. A gente canta olhando para Ele, a gente canta declarando palavras para Ele, motivando, né? Lembrando a Ele aquilo que a palavra diz acerca de nós, da nossa comunhão. Então, é importante que quando a gente esteja nesses momentos, nessas músicas, a gente tenha o entendimento correto daquilo que nós estamos cantando e para quem estamos cantando. Em alguns momentos serão músicas para o Senhor, mas em outros é música de comunhão, é para a gente se confraternizar. Infelizmente a gente ainda não pode se abraçar por causa de algumas restrições, mas a gente pode manifestar esse amor com os olhos, com o sorriso, com o coração. Amém? Hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo sistemático da palavra de Deus. Meu Deus, o que é isso? Isso é só uma forma bonita de nós simplesmente acharmos métodos e formas de estudarmos a palavra que nos facilite, né? Um leitor desavisado, possivelmente, ou desatento, quando vai ler a Bíblia, já vi muitas pessoas chegarem, a Bíblia é complicada, não, é difícil de ler, ou algo do tipo, mas talvez, obrigado. Talvez o que esteja faltando é um método, uma ferramenta ou algo que possa nos auxiliar e nos ajudar na compreensão da Bíblia. Amém, gente? Então, não é que a Bíblia seja difícil, mas o que nós vamos estar conhecendo é alguns detalhes relacionados a isso, né, para que possa facilitar o nosso estudo, a nossa compreensão das Escrituras. Esse estudo começou domingo passado por meio de Lucas Dantas, foi muito bom, né? Não estava aqui porque eu já tinha outro compromisso previamente marcado, mas tive a oportunidade de assistir pela internet. Então, se você tem essa oportunidade também, não despreza isso, né? Fizemos investimentos altíssimos aí para que você possa receber uma bela palavra e fique registrado no YouTube. Então, acessa, assiste. Se você não teve a oportunidade de vir a algum culto, vai lá, assiste, está lá disponível para a gente. Isso é importante, amém? Da mesma forma que existe um registro nas Escrituras, para que a gente possa aprender, existe um registro lá no YouTube, para que a gente possa acessar quando a gente precisar. Então a gente precisa dar também importância a isso. Amém, gente? Então hoje nós vamos falar sobre os atributos da Bíblia e os 5 obstáculos ao estudo bíblico sistemático. Ok? Não se assuste com isso, é apenas para nós entendermos e compreendermos alguns detalhes que estão relacionados à palavra de Deus. Então, iniciando, falando acerca dos atributos da palavra, eu queria que você abrisse em Salmos 19, 7. Eu vou fazer uma pergunta idiota. Você trouxe sua Bíblia? Não precisa me responder. Seja ela em papel, seja ela no dispositivo eletrônico, contanto que você traga e que você possa acompanhar aquilo que está sendo ensinado, como os bereanos faziam. Salmo 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Estou falando aqui do primeiro atributo
da Bíblia, que é a infalibilidade. Isso é, a Bíblia, ela é infalível. Ela não contém falhas. Isso é um dos atributos da palavra de Deus. Então nós vemos que a lei do Senhor, ela é perfeita. Por quê? Porque ela foi dada pelo próprio Senhor. Foi dada pelo próprio Deus. É a palavra dele. Se ele é perfeito, a palavra dele é perfeita. Amém? Antigamente, eu lembro que meu pai sempre comentava, ou algumas pessoas comentavam, dizendo assim, olha, fulano, aquela pessoa é um homem. Mas por quê? Porque ela era forte e brigava? Não. Era um homem porque ele tinha o quê? Palavra. Uma coisa que aparentemente parece estar escasso hoje, né? Parece que fulano é homem. Por quê? Porque ele briga com 5, 6. Parece que o sinônimo de força ou algo do tipo, de masculinidade, está na confusão. Né? E a gente sabe que o diabo deturpa isso. Mas eu sou tão velho assim não, tá, gente? Mas eu sou da época que quando alguém dizia assim, fulano é um homem, é por quê? Porque cumpria com a palavra. Ele tinha palavra, era verdadeiro aquilo que ele dizia. Então não tem como o Senhor se dissociar de sua palavra. Se ele é perfeito, se ele não tem falhas, a Bíblia também não contém falhas. Por quê? Porque a Bíblia é o registro da sua própria palavra, daquilo que ele é, da vontade dele, daquilo que ele quer expressar, daquilo que ele quer ensinar. Amém? Mas precisamos entender alguns detalhes, porque quando nós estudamos a história, a bibliologia, né, nós vemos que existem inúmeros manuscritos, e alguns desses manuscritos, eles têm algumas diferenças textuais. E como explicar isso, já que a Bíblia não contém falhas? Na verdade, a gente precisa entender a diferença entre texto autógrafo e texto manuscrito. Porque às vezes a gente confunde um pouco isso. O texto autógrafo é aquele que o próprio autor de punho escreveu. Esse é um texto autógrafo. Autografo, isso é, ele grafou, ele escreveu aquilo que ele próprio queria registrar ali. Então isso é um texto autógrafo. É um manuscrito original. Mas antes da invenção da imprensa, como é que eram feitas as cópias? Se não havia impressoras, não havia nada disso. Era feito por meio de um profissional chamado copista. Então ele fazia cópias. Ele lia aquilo que tinha feito do texto autógrafo e começava a escrever, fazendo cópias e mais cópias e mais cópias. Então esses textos copiados são chamados de manuscritos. E o texto original, ou o manuscrito original, de quem se originou todas as demais cópias, é chamado de texto autógrafo. Então, todos os textos autógrafos da palavra de Deus não contêm falhas. Amém? Agora, por meio da história, diante de tudo que já aconteceu, de várias cópias que foram feitas, em alguns momentos houve algumas variações textuais. Alguns copistas achavam que, rapaz, dava para eu corrigir aqui um pouco. Dá para eu modificar isso um pouco aqui, dá para eu alterar um pouco. Então, alguns manuscritos, quando eles foram copiados por meio da história, alguns copistas fizeram algumas alterações. Por isso que é importante a gente ter essa noção da diferença entre texto autógrafo e texto manuscrito. Ok? Abre lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Esse pessoal que fazia cópia, isso na época era tão comum, que olha o que é que João fala, lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Isso já no final, né, do livro de Apocalipse, ele diz assim: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. João chama logo os copistas para um cara a cara. Se alguém inventar de modificar isso que eu estou escrevendo, as pragas que estão descritas aqui vai vir sobre você. Ele jogou logo o peso de responsabilidade. Não invente de alterar, nem de tirar aquilo que eu estou escrevendo aqui no Apocalipse, não. Por quê? Porque na época, né, infelizmente, acontecia esse tipo de coisa. Existia também naquela época, gente, falsa autoria. Né? Pessoas que escreviam algumas cartas, algumas coisas, e diziam que eram de alguns autores, nomeavam, sem necessariamente
tecido. A gente encontra isso hoje na internet, né? Pessoas que criam uma frase e aí coloca lá Aristóteles. Aristóteles nunca disse aquilo, mas ele está querendo que alguém leia a frase que ele inventou, aí ele vai e bota embaixo. Aristóteles disse. Aí você vai para a história estudar onde foi que Aristóteles citou aquilo. Nunca Aristóteles citou aquilo. Aí o cara simplesmente queria que o texto dele fosse lido. Então, se hoje, que tem, né, ficha catalográfica, ISBN, tem todo um contexto, né, de direito autoral envolvido. As pessoas, infelizmente, ainda copiam ou fazem algumas coisas, né, e atribuem a outro a autoria, ou atribuem a autoria de outro a si. Imagina naquela época que não existia nada disso. Veja aí, 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Ainda estamos falando do atributo de que a palavra é infalível. Os manuscritos originais, ou os textos autógrafos, né, eles não contêm falhas, mas que os homens, com o tempo, tentavam, né, acrescentar ou retirar algumas coisas, ou dar uma falsa autoria. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2 diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo tinha escrito, né, 1 Tessalonicenses, e há quem diga que 1 e 2 Tessalonicenses é o Apocalipse de Paulo. E ele havia trazido algumas revelações acerca disso, né, da volta do Senhor Jesus, acerca do arrebatamento. Mas surgiram algumas pessoas dizendo que, na verdade, Jesus veio. Isso estava causando perturbação. Em 2 Tessalonicenses, ele está, acerca daquilo que eu falei para vocês, daquilo que eu ensinei para vocês. Não nos demovais da vossa mente com facilidade. E ele diz algo interessante. Quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, como se alguém tivesse dito, eu recebi alguma revelação ou algo do tipo. Quer por palavra, por retórica, né, pelo bom falar ou algo do tipo, que tem convencimento. E ele diz, quer por epístola, como se procedesse de nós. Isso é, alguém escrevendo alguma carta, alguma epístola e dizendo, foi Paulo, escreveu uma nova doutrina agora. Paulo escreveu algo, desfazendo aquilo que ele falou anteriormente. Ele está dizendo, se acontecer isso, não nos demovais da vossa mente com facilidade. Aquilo que eu falei permanece. Então, mesmo que alguém chegue dizendo que veio um anjo do céu, ou que ele tem uma boa retórica, ou que ele escreva uma carta dizendo que fui eu que fiz, não acredite nisso. Aquilo que eu já escrevi, que eu já disse, está estabelecido. Então, isso acontecia na época, infelizmente. Por isso que hoje, no estudo dos textos antigos, não especificamente da Bíblia, mas de textos antigos, tem uma ciência chamada crítica textual, que ele vai estudar justamente todos os manuscritos históricos, né, que existem, para encontrar as variantes textuais que existem em cada uma delas, né, e de acordo com métodos precisos de investigação, né, chegar ao que realmente está mais próximo do texto autógrafo, mais próximo do texto original. Olha como é interessante. O mesmo texto, 2 Tessalonicenses 2:1, quem tiver esses aplicativos de Bíblia eletrônica, né, de Bíblia de estudos, se você puder abrir aí na Corrigida e Fiel, se você não tiver, você só ouve. Eu vou ler esse mesmo texto, eu li antes na Almeida Revista Atualizada, interlinear, e vou ler agora na Corrigida e Fiel. Olha como é interessante, o mesmo texto. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Nós lemos antes o dia do Senhor, aqui nós já lemos o dia de Cristo. Aí a gente pergunta, é dia do Senhor ou é dia de Cristo? Apesar de Cristo ser Senhor, mas do texto autógrafo, ou está Senhor, ou está Cristo. Então, isso se chama variante textual. Existem alguns manuscritos que estão dia de Cristo, tem outros manuscritos que estão dia do Senhor.
Só mesmo o texto autógrafo é que pode nos dizer qual é a escrita correta que está ali. Mas a gente tem que entender, gente, que não necessariamente essas variantes textuais é porque alguém quis alterar algo. Talvez tenha tido essa intenção. Mas é porque para você pegar um texto original e tentar trazer para o texto que você pretende traduzir, para a língua que pretende, é um trabalho muito grande, é um trabalho muito penoso. O Velho Testamento, por exemplo, escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Para você ter uma noção, o grego que era escrito no Novo Testamento, que era um grego popular, era como se, imagine no português, o Novo Testamento ser escrito todo em maiúsculo, sem espaço entre as palavras e sem pontuação. Eu te pergunto, você acha que é fácil ler isso? Você conseguiria ler facilmente o Novo Testamento, mesmo que do português, sem espaço entre as palavras e sem pontuação, e todo em maiúsculo? Imagina o trabalho que esse pessoal tem para tentar pegar esse texto da língua original e tentar trazer para o nosso entendimento. Então, de fato, é um trabalho muito penoso. Então, a gente precisa reconhecer que existem dificuldades e barreiras realmente que esse pessoal encontra. É um trabalho muito sério que é feito nessas traduções e a gente precisa entender o esforço que esse pessoal tem. Talvez nesse meio aí tenha alguém que queira realmente manipular essa tradução, mas eu acredito que na grande maioria das vezes é a dificuldade mesmo de se trazer da língua original para a língua que se pretende traduzir. É um trabalho muito árduo. Amém, gente? Por isso que nós temos inúmeras versões. Nós lemos aqui versões diferentes da Bíblia, das Escrituras. Nós temos um grupo, para ficar mais fácil o entendimento, um grupo de versões que são traduções bíblicas do original. E existe outro grupo que é chamado de paráfrases, né? São Bíblias traduzidas e Bíblias que são, na verdade, uma paráfrase. Bíblias dentro de um contexto interpretativo. As Bíblias que são traduzidas, elas usam um português mais rebuscado, né? Aquele português do século XVI, né? Parvoíce, né? Cachorrice. Que você lê assim algumas palavras e diz, meu Deus, o que é que isso significa? Ele usa um português mais culto, né? E de certa forma é um pouco difícil mesmo para um leitor iniciante aprender sobre isso. Já tem outras Bíblias que elas são interpretativas, elas usam uma linguagem mais interpretativa, que são paráfrases na verdade, onde aquele pessoal fez um trabalho para tentar interpretar aquilo que o autor original disse e facilitar um pouco o entendimento. Então nós temos, por exemplo, a Bíblia a Mensagem, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Bíblia Viva, né, a Nova Versão Transformadora. Existem inúmeras versões hoje em dia que são feitas, algumas mais antigas, mas ainda surgem, a Nova Versão Internacional, que ela é mais tendenciosa a uma parte interpretativa, ok? Tem os seus prós e contras nisso. Né? Para um leitor iniciante, eu indico a Bíblia na versão interpretativa, porque é mais fácil. Se ler a Bíblia a Mensagem, por exemplo, é fácil de você entender o que é que está querendo dizer ali, né? Mas para aquele estudante mesmo, aquele assíduo que quer se aprofundar, eu já recomendo as Bíblias, né, traduzidas. Mesmo que tenha um português mais rebuscado, mas é mais interessante isso. Porque nessa interpretação é possível que o autor coloque algo que está relacionado a uma visão dele, a um entendimento dele, e não necessariamente aquilo que o autor original quis dizer. Olha um exemplo aqui. Vai lá em Mateus 19:7. Eu estou lendo aqui na Almeida Revista e Atualizada. Mateus 19:7. Diz assim: replicaram-lhe, por que mandou então, isso eles perguntando a Jesus, né? Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Se você tem alguma Bíblia eletrônica aí que tem aqueles numerozinhos de Strong, e você clicar lá, divórcio aí vai estar a palavra apostasion. É uma variação da palavra apostasia, que significa separação, né? Então, nessa Bíblia aqui, Almeida Revista e Atualizada, o autor traduziu. Ele entendeu o contexto e ele pegou a palavra apostasia ou apostasion, né? E que tem várias definições, e ele extraiu, traduziu para divórcio. Mas veja
lá em 2 Tessalonicenses 2:3, volta para 2 Tessalonicenses 2:3, ainda na Almeida Revista e Corrigida e atualizada. 2 Tessalonicenses 2:3 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. A gente encontra aí a palavra apostasia. O que é que o autor fez aqui, esse tradutor, esse compilador? Ele encontrou a palavra apostasia. Se você clicar no The Strong, vai estar lá apostasia. E ele simplesmente ficou na dúvida, possivelmente, se traduzia, se interpretava o que realmente diz esse apostasia. Então, o que foi que ele fez? Ele transliterou. Ele pegou a palavra no original, apostasia, né, o alfa, o micro, enfim, cada letra do grego, e ele fez a associação com a letra do alfabeto do português. Apostasia. Do mesmo jeito que a palavra lá, ele trouxe para cá. Então, foi uma transliteração, assim como apóstolo é uma transliteração, assim como o Apocalipse é uma transliteração. Né? Se você for ler, por exemplo, a Bíblia em inglês, Apocalipse está Revelation, é revelação. Né? Por quê? Porque Apocalipse é apo, que é sair, retirar, e lips, que é das sombras, sair das sombras. É uma revelação. Então, em inglês, eles traduziram, colocaram revelação, mas no português foi uma transliteração. Do jeito que está lá, ele botou Apocalipse. Aqui ele fez uma transliteração, né? Apostasia. Mas na NVT, se alguém tiver, uma Bíblia bem comum hoje, vende muito, né? O pessoal tem muito essa NVT, que é uma linguagem na versão interpretativa. 2 Tessalonicenses 2:3 diz: não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião. Então aqui ele botou rebelião. Ele não transliterou e ele nem traduziu, ele interpretou. Por quê? Porque tem uma linha escatológica que acredita que primeiro tem que haver uma rebelião na igreja para que depois, né, possa o anticristo surgir. Então, muito provavelmente, o autor, o tradutor, o compilador dessa nova versão transformadora, ele optou por botar rebelião porque, provavelmente, ele crê nessa linha, né, de raciocínio, de estudo escatológico. Então, veja como a parte interpretativa é um pouco complicada quando a gente lê, porque é possível que aquele compilador ele coloque algo que diga respeito a alguma visão que ele está crendo, mas não necessariamente é o que o original diz. Mas na nossa linha, aquilo que nós ensinamos no rema de escatologia, que é o pré-tribulacionismo, acreditamos. E essa palavra apostasia, na verdade, significa partida, retirada, separação. Assim como lá em Mateus foi traduzida por divórcio. Ok? Não tem tempo de a gente esmiuçar isso, é muito interessante isso, esses detalhes, mas fica para cenas dos próximos capítulos. Ok, gente? O segundo atributo da Bíblia é: a Bíblia é inerrante. Isso é, ela não erra. Abre comigo aí, Provérbios 35. A gente vai ler bem as escrituras, afinal de contas, estamos numa escola bíblica dominical. A escola é assim. A minha menina, quando sai para a escola, ela sai com vários módulos, livros, para o que ela vai estudar naquele dia. Então, a gente tem que ler mesmo aquilo que estamos estudando. Então, Provérbios 35 diz: toda palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. Então, nós podemos ver aqui que pureza diz respeito a algo sem mistura. É algo que é puro, algo que é íntegro, que não tem mistura ali. Então, a Bíblia, ela é inerrante, não tem erro, não tem mistura ou algo do tipo. Ok? Outro atributo bíblico, a Bíblia, ela é completa. A gente não precisa pendurar enfeite na cruz de Cristo. A revelação já está descrita ali. A gente só tem que extrair aquilo que o autor original quis nos falar. Então, a gente não precisa colocar enfeite nisso. 1 Coríntios 4:6, abre lá comigo. 1 Coríntios 4:6, diz o seguinte: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Isto o quê? Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento ao outro. Ele traz uma instrução aqui para a gente não ultrapassar aquilo que está escrito e aquilo que está revelado na palavra. Então a Bíblia ela é completa, ela é uma revelação completa,
foi dada lá, né, em todo o panorama bíblico, de Gênesis ao Apocalipse, para que a gente possa conhecer a vontade de Deus e tudo o que o Senhor quis que nós conhecêssemos. Está nela, ok? Outro atributo, a Bíblia é autoritativa. Isso é, existe uma autoridade na palavra de Deus. Existem algumas religiões que também utilizam a Bíblia, mas elas não creem que a Bíblia é autoridade. Elas creem que um líder delas é autoridade, como por exemplo um Papa. Né? O pessoal na Igreja Católica acredita que a autoridade não está na Bíblia. Tem até alguns comentários na internet por aí de alguns padres falando dos evangélicos, porque, segundo ele, o erro dos evangélicos é colocar a autoridade na Bíblia. Então eles não creem que a Bíblia é uma autoridade, eles creem que o Papa é a autoridade. E alguns outras religiões que eu não vou entrar por causa do tempo, mas nós cremos que existe uma autoridade na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, gente? E como o próprio Paulo fala, ainda que venha um anjo do céu pregar outro evangelho que seja amaldiçoado. Por quê? Porque aquilo que está revelado é a palavra de Deus. Aquilo que está escrito é a palavra de Deus. Existe uma autoridade nela. Né? O próprio Jesus citou, por exemplo, falando sobre os últimos dias, citou o profeta Daniel. E assim, corroborando, chancelando aquilo, né? Citando as próprias escrituras. Paulo faz citação das próprias escrituras. E assim vai. Então a Bíblia é autoritativa. Existe uma autoridade nela. Ok? Salmo 138, 2. Abre lá comigo. Salmo 138, 2. Diz o seguinte: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificastes, algumas versões dizem, elevaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ok? Então, o salmista apenas corroborando isso, acerca da autoridade da palavra de Deus. Veja o que Jesus diz, lá em João 12, 48, a importância da palavra. Evangelho de João 12, 48. Diz o seguinte: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Então veja o peso que tem, né, nessa palavra, na autoridade que existe nela. Ainda em João, volta um pouquinho, João 8,31, ainda sobre isso. João 8,31 diz: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então veja que existe uma autoridade, o próprio julgamento é com base nessa palavra. Nós precisamos nos posicionar como discípulos nessa palavra. Então existe uma autoridade sobre a palavra de Deus. Amém? Por isso que a gente precisa ter cuidado em certas revelações que surgem, pessoas que dizem, que fazem algumas coisas ou dizem algo destoado da palavra. Não, mas foi Deus que me falou. Foi Deus quem disse. Um anjo apareceu para mim. Mas se aquilo que ele está falando vai de encontro ao que a palavra diz, rejeita, deixa de lado. Foi isso que Paulo falou. Essa foi a instrução dele. Ainda que um anjo desça, e é interessante, Paulo diz, ainda que um anjo desça do céu. Ele poderia ter dito, ainda que um demônio venha do inferno. Mas ele disse assim, ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, não aceite não. Não venha com essa não, que é o que está revelado aqui. Outro atributo da palavra é que a Bíblia ela é suficiente. 2 Timóteo 3, 16, 17. Vai lá comigo. Sobre a suficiência da palavra de Deus. Diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que maravilha. A Bíblia é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu amigo, dá para pegar esse versículo aqui e discorrer sobre ele, a quantidade de riquezas que existe. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente. Tudo que tem nela é útil para nós. Tudo que tem nela vai nos fazer crescer, amadurecer, avançar naquilo que Deus tem para nós. Amém, gente?
Isso não implica dizer que a gente não vai ler livros, né? Existem bons livros e os livros, na verdade, é uma sistematização daquilo que a Bíblia nos fala. São homens de Deus, né, com a unção do Espírito, que conseguiram organizar as coisas de uma forma que vai facilitar a nossa compreensão. Por exemplo, eu tenho alguns livros como o pessoal chama de cabeceira, né, livros que a gente deixa pertinho assim, para sempre que precisar a gente ir lá e consultar. Nossa Bíblia é o maior livro de cabeceira, mas tem alguns outros que são livros de consulta. Esses dias eu estava lendo, por exemplo, a apostila do Rema. Se você já fez Rema, não deixa essa apostila empoeirada, jogada, não, gente. Deixa como um livro de consulta, um livro de cabeceira. Ali foi um trabalho fantástico que homens de Deus, né, fizeram, reunindo, organizando, criando alguns tópicos, de forma que vai facilitar a nossa compreensão de tudo aquilo que é ensinado. Então, pega as tuas apostilas do Rema, deixa elas lá como um livro de consulta. Sempre que você precisar, rapaz, eu lembro que isso foi ensinado no Rema, não estou bem lembrado como é. Vai lá, folheia, aprende novamente, relembra aquilo. Amém? Isso é para o nosso crescimento. Ok? Outro atributo, a Bíblia ela é eficaz. Isaías 55, 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. Diz o seguinte: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que o enviei. Então a Bíblia ela é eficaz, porque existe um propósito divino nela. Existe um propósito divino nessa revelação, nesses escritos que Deus quis deixar para nós. Abre comigo também lá em Hebreus 4, 12 e 13. Hebreus 4, versículo 12 e 13, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eita Jesus, olha só, a palavra de Deus é viva e eficaz. E veja, tem uma prestação de contas que está relacionada a tudo aquilo que envolve a revelação das Escrituras, que foi manifesta para nós. Vamos prestar contas de tudo aquilo que nós estamos aprendendo, estamos lendo, que estamos praticando. Ok, gente? Então, nada disso vai passar em vão, não. Tudo está escrito aqui, e como a gente leu, ela não voltará, Deus falando, né, por meio do profeta, não voltará para mim vazia. Existe um propósito divino nisso. E existe uma responsabilidade nossa de estudarmos a palavra, de compreendermos esse propósito divino, porque nós vamos um dia prestar contas de tudo o que envolve, né, essa revelação das Escrituras para nós, tudo o que ela representa para nós. Amém? Então, você teve uma noção aí, né, de todos esses atributos bíblicos, a infalibilidade, né, a Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é completa, existe uma autoridade nas Escrituras, ela é suficiente, ela é eficaz. Amém, gente? Então, nós tivemos um panorama aí da Bíblia, né, de seus atributos e tudo aquilo que ela representa, todo o propósito divino que ela representa para nós. Então, ela não deve apenas ser um livro histórico. Ela não deve ser um livro como alguns fazem. Eu já vi em muitos carros, por exemplo, o pessoal abre a Bíblia no Salmo 91, bota lá em cima assim do carro e deixa lá. Porque parece, trata como talvez se fosse um amuleto. Não, deixa aberto aqui, né? Alguns até em casa fazem um púlpito. Eu já entrei em casas que tem um púlpito lá pequeno assim, com a Bíblia aberta lá no Salmo 91. Então a Bíblia não é um amuleto, não é um livro histórico qualquer. Isso aqui é um manual de vida com um propósito divino e nós prestaremos contas da nossa exposição a ela. Amém? Então não fica com medo disso não, se alegra. Porque isso aqui é a oportunidade, é a graça de Deus, é o favor de Deus para cada um de nós. Aquilo que Ele trouxe para nós, a facilidade que nós temos hoje de conhecermos o seu caráter, conhecermos aquilo que Ele quer manifestar. Amém, gente? Vamos falar aqui sobre 5 obstáculos ao estudo bíblico sistemático. Alguns obstáculos que nós encontramos aí. Um deles,
envolver o texto sagrado em mistérios. Você já ouviu isso? Pessoas dizendo assim, isso é um mistério. Oh, isso é um mistério, tudo é um mistério. Vou revelar um mistério. Lê nas escrituras e diz, eu não entendi nada, mas isso é um mistério. Não, gente, está tudo revelado. Para em Colossenses 1, 24 a 29. Colossenses 1, do 24 ao 29. Diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Aquilo que estava oculto, ele foi manifesto aos santos, com uma finalidade. Então, não tem essa ideia de que está ali na Bíblia e é difícil de entender. Não estou entendendo, possivelmente porque ainda não estamos utilizando os métodos corretos de interpretação para entender o que está escrito ali. Se você não fez o rema, você vai ter 2 anos de oportunidade, estudando segunda, quarta e sexta, várias matérias que funcionam durante várias aulas, dá para esmiuçar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então eu te motivo, se você ainda não fez o rema, para você já começar a se mover, orar, colocar diante do Senhor, porque isso vai contribuir para o teu crescimento de uma forma veloz. Amém, gente? Abre comigo. Ezequiel 11, 19 ao 20. Eu vou começar a encerrar. É só para você ficar ligado. Ezequiel 11, 19 ao 20. Diz assim, dar-lhe-eis um só coração, espírito novo, porém dentro deles. Tirarei de sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. 20. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, uma das revelações das Escrituras, que possivelmente, como nós lemos no texto anterior, ainda estava oculto, né, para os estudiosos dos homens do Antigo Testamento, ele foi manifesto e uma das promessas era fazer esse transplante espiritual, tirar um coração insensível, um coração de pedra, e colocar um coração de carne e um coração sensível. Isso é, uma transformação interior, uma nova criatura, o próprio Deus habitando dentro de nós, a sensibilidade perdida no Éden sendo restaurada, a comunhão e a comunicação outrora perdida lá atrás sendo restaurada. Isso era uma promessa e foi feita. E interessante que lá em Atos, nós lemos, né, lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, e quando Pedro vai fazer a defesa de tudo aquilo que está acontecendo, porque alguns estavam dizendo, eles estão embriagados. Isso aí, eles já estão, E Pedro se levanta com os 11 e vai fazer essa defesa, e ele lembra do profeta Joel. Né, ele diz, gente, profeta Joel profetizou isso aí, nos últimos dias, né? Abre lá comigo, Atos 2, 15 ao 18. Só para a gente fixar o que ele diz, para eu não parafrasear, como algumas bíblias fazem. Vamos lá, Atos 2, 15, do 15 ao 18. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então nós vemos uma promessa para
uma restauração interna e nós vemos uma promessa sobre um poder vindo sobre toda a carne. Um poder vindo sobre todos os homens. Por quê? Por causa da condição espiritual do homem no Antigo Testamento, a atuação de Deus era por meio de pessoas específicas, de ofícios específicos. Profetas, né, eram reis, sacerdotes, alguns juízes. Então, assim, existiam atuações específicas, né, por meio de pessoas que Deus levantava nessa manutenção, nesse ímpeto de Deus de manter vivo, vamos dizer assim, a chama da comunhão com o homem. Mas o pecado sempre, né, limitava. Então, foram duas promessas. Em resumo, uma promessa para uma mudança interior, um transplante espiritual, que é tirar um coração de pedra e botar um de carne, e uma promessa de um revestimento sobre, que é o batismo no Espírito Santo. Ok, gente? E veja que estava reservado para os últimos dias. Então, de fato, estava oculto para aquele pessoal do Antigo Testamento, mas que foi revelado no Novo por meio de Cristo Jesus. Ok? Outro impedimento, obstáculo, é estudar a Bíblia apenas para acúmulo de conhecimento teológico. Eu às vezes vejo pessoas que até são estudiosas da palavra, mas a gente não encontra vida naquilo, porque o coração delas é criticar, encontrar erro, tentar encontrar contradição na Bíblia, fica, né, procurando um pelo em ovo e enxergando coisas que a Bíblia não fala, que a Bíblia não diz, e tentando menosprezar, desqualificar. Então não adianta nada se a gente tanto estuda, se esforça, e aquilo não tem uma prática de vida, né? Abre Tiago 3,13. Tiago 3,13. Olha como é forte isso que ele diz. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Então não adianta conhecimento, não adianta a gente estar acumulando, estar adquirindo, se isso não tem um propósito. Amém, gente? Se isso não é para alcançarmos vidas, se isso não é para o nosso crescimento e a edificação do corpo de Cristo, não adianta o conhecimento, se não há um propósito divino envolvido nisso. Ok? Então, o nosso conhecimento, ele deve se manifestar em boas obras, em boas ações. Outro ponto, estudar sem compromisso, sem paixão, simplesmente ler, simplesmente como obrigação. Todo dia eu leio um versículo, eu leio um capítulo, mas não existe, né, algo envolvido ali. Tem até algo interessante, né, lá em Lucas 24, falando sobre dois discípulos que estavam andando no caminho de Emaús e o próprio Jesus ressurreto aparece para eles. E começa a perguntar, estou parafraseando de novo. Começa a perguntar, rapaz, o que vós discorreis aí? E eles dizem, não, será que você é o único em Jerusalém que não sabe dos acontecidos? Falando com Jesus e ainda criticando ele. Rapaz, tu é desentendido demais, só você que não sabe o que é que tem acontecido aí. É que Jesus, aí começa a falar de tudo que estava relacionado a ele, a gente pensava que ele vinha restaurar, morreu, e ainda dizem que ele ressuscitou. Falando para Jesus. Ainda dizem que ele ressuscitou. Tem uns lá que vão olhar, foram lá no túmulo, para ver realmente se isso aconteceu. Aí Lucas 24, 32, depois que Jesus se assentou com eles, Jesus ia passar à frente, e eles insistiram que Jesus ficasse, e eles foram comer juntos. E aí fala lá, quando Jesus repartiu o pão, entregou, aí abriram os olhos deles. Eles perceberam, mas rapaz, não é que é Jesus mesmo. E aí Jesus vai e desaparece do meio deles. E aqui no 32, Lucas 24, 32 diz, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Veja que interessante. Porventura não nos ardia o coração quando ele falava? Gente, quando a gente lê, quando a gente for estudar, tem que arder mesmo. Tem que ser algo que está lá dentro. Sabe? Algo que tem que subir dentro de nós. Não é simplesmente ficar lendo de forma despretensiosa, de qualquer jeito. Não, gente, tem que arder dentro. É como um vídeo que eu vi há alguns dias aí, de Kenneth Hagin, já nos últimos dias de seu ministério, quando ele chega no púlpito, ele bate assim e diz, eu estou empolgado com essa palavra. A gente tem que estar empolgado com essa palavra, para estudar ela, para aprender dela. Tem que ser algo de qualquer forma.
Amém, gente? Então, o nosso estudo tem que envolver isso mesmo, comprometimento, paixão, alegria, ânimo. Amém? Outro detalhe, não conhecer as doutrinas da fé cristã. Lá em Hebreus, nós vemos o autor, Hebreus 5, vemos o autor trazendo um paralelo daquele que é criança, que ainda recebe leite, ele é inexperiente na palavra, mas o alimento sólido é para os adultos. Então ele faz acho que Lucas até leu esse texto, domingo passado, ele faz esse paralelo entre a iniciada da caminhada cristã, mais um alvo que é o amadurecimento, que é o crescimento, e que a gente precisa fazer essa migração, entre uma condição de meninice, para aquele que está conhecendo as Escrituras agora, para uma condição de maduro, para começarmos a estudar e ouvir sobre coisas mais sólidas, sobre alimentos mais sólidos. Então a gente precisa conhecer, no mínimo, as doutrinas básicas, que a Bíblia se refere. Como diz lá o próprio autor, o autor fala aqui, aos Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, isso quer dizer que ele já tinha ensinado, a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Nós vemos dois princípios escatológicos assim, ressurreição dos mortos e juízo eterno, fazendo parte das doutrinas elementares, básicas, fundamentais de Cristo. Quem foi que disse que a gente não tem que ensinar escatologia para novo convertido? Faz parte aqui, das doutrinas básicas. Ok? Então, se você ainda não conhece bem, não detém bem, o assunto sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno, eu recomendo você voltar um pouquinho, dar uma estudada sobre isso. Tem um material maravilhoso do Grupo Familiar. Se você precisar, eu tenho a revista, PEN aí, pode ceder para você, se você precisar, mas procura porque isso é elementar, gente. Não dá para partir para o que é perfeito se você nem conhece o que é básico. Ok? Então a gente precisa conhecer as doutrinas da fé cristã. E por último, não ter um método de estudo sistemático. Sabe, e isso é um grande desafio. E a gente precisa buscar, a gente precisa conhecer, a gente precisa estar atento, curioso para isso. A gente não pode simplesmente estar estudando de qualquer jeito. Lá em Lucas 4:17, diz então, isso é Jesus na sinagoga, diz então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha que interessante, achou o lugar onde estava escrito, ele procurou. Ele não fez como algumas pessoas, eu já vi, dizendo assim, deixa eu ver se Deus vai falar comigo hoje. Folhei a Bíblia e aponta, deixa eu ver o que é que Deus está falando comigo. Rapaz, isso é perigoso. Você precisa encontrar o que você quer buscar. Você precisa procurar, para que você ache, para que você encontre. Não é ao acaso. Deus não vai falar com você, nem comigo ao acaso. Apontando lá de qualquer jeito, porque olha como é perigoso se você fizer isso. Você folheia, deixa eu ver se Deus quer falar comigo. Aí, folheia, coloca, aí cai em Mateus 27:5, que diz, Judas atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Aí você, o que é que Deus está querendo me ensinar sobre isso? Não, vou folhear mais um pouquinho, né? Essa foi a primeira. Vamos lá. Aí folheia. Aí, cai aonde? Lá em Lucas 10:28. Que diz, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Epa, peraí. O primeiro, Judas foi se enforcar. O segundo, Jesus está dizendo, faze isto e viverás. Não, o terceiro agora. O terceiro, aí folheia, aí aponta o dedo lá nas Escrituras, cai em João 13:27. Que diz, Jesus diz, o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Vai dar certo isso? Buscar esse tipo de revelação ao acaso? Então, gente, a gente precisa estudar de forma sistemática. Tem bons livros para isso, tem bons materiais. O Rema é uma ferramenta poderosa dada por Deus para nos auxiliar nisso. No estudo das Escrituras, escola de ministros, escola de missões, enfim. O nosso ministério tem escolas que irão nos ajudar ao aperfeiçoamento. E eu quero finalizar com isso. Eu gosto de, às vezes, quando eu vou brincar com as crianças, com as meninas, eu sento com elas. A gente tem alguns quebra-cabeça, né? Não sei se você já se propôs a montar quebra-cabeça de muitas peças.
É trabalhoso, mas é gratificante. E aí Júlia, principalmente a mais velha, ela gosta disso. A gente senta, espalha assim na sala, aquele quebra-cabeça grande. E tem uma imagem na caixa, que mostra uma imagem completa, mas está tudo embaralhado ali. Escatologia, por exemplo. Não só a escatologia, mas eu quero trazer esse paralelo. Gente, a revelação escatológica não está toda no Apocalipse. Tem gente que acha que a escatologia está toda dentro de Apocalipse, mas não, está espalhada por todas as Escrituras. A gente encontra em Gênesis, lá na criação, escatologia. Em Apocalipse 19, a gente encontra que o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Então, é uma revelação progressiva e elas estão espalhadas nas Escrituras. E me parece que foi intencional mesmo. Deus está querendo que você estude, que você busque, que você mergulhe, que você vá lá dentro e procure. Para não dar assim, né, de mão beijada, vamos dizer assim, como se diz por aí. Então, escatologia é desse jeito. A gente olha aquela imagem, aquele panorama, como essas peças de quebra-cabeça, a gente olha ali, está ali é o azul do céu. Então, eu vou procurar as pecinhas que são mais ou menos naquela tonalidade, e eu reúno aquele grupo aqui. Então, eu vou olhar, tem um castelo. Tem um castelo ali, a cor é amarelo, do muro. Então, eu vou pegar todas as pecinhas de amarelo e junto aqui. E aí eu vou fazendo isso, olhando o panorama, e eu vou juntando todas as peças. Depois eu monto essas peças e concilio todas elas. Isso é um método que eu utilizo. Pode ter vários, mas é um método que eu gosto de utilizar e funciona. E aí no final eu consigo montar toda aquela imagem que está na caixa, porque eu vou conciliando esses grupos que eu vou separando. Das Escrituras é do mesmo jeito. Então você não vai encontrar tudo que diz respeito ao amor num lugar só. Você precisa procurar. Você precisa pegar, e aqui fala de amor, aqui também fala, aqui fala. E você vai juntando aquelas peças e vai encaixando até você conseguir conciliar elas e traçar um panorama sobre cada um, né, dos aspectos que a palavra de Deus fala. Amém, gente? Então, eu acredito que você tenha entendido a importância da sistematização do estudo, né, que homens de Deus se esforçaram para criar alguns métodos para a nossa melhor compreensão. Tem uma citação de T.L. Osborne que eu acho interessante. Ele diz assim: os homens utilizam métodos, mas Deus utiliza os homens. Amém? Então, Pai, eu queria te agradecer por esta oportunidade que nós tivemos de aprender de você, aprender da tua palavra, de entendermos a importância que existe de mergulharmos nela, porque existe um propósito divino na revelação dessas escrituras para nós, de ela ter sido deixada escrita para nós, e nós não queremos estar alheios a isso. Nós queremos responder da melhor forma possível. Procuramos métodos adequados para entendermos você, compreendermos a dimensão do que é o teu caráter, daquilo que você conquistou para nós na cruz do Calvário, que representa o Evangelho, e para nos descobrir em ti, dentro do corpo de Cristo, aquilo que precisamos cumprir como função para cooperarmos contigo nesse tempo. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, obrigado pela sua atenção. Pastor Emerson. Aleluia.